Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Podplay, no nosso canal no Spotify e em todas as plataformas. Hoje a nossa conversa é com o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia, professor associado desse departamento. Professor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Podplay. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Josi, prazer atender o convite de vocês. Para mim foi uma honra e uma oportunidade ótima de poder bater um papo sobre esse tema e atender o chamado desse programa, que é muito legal, extensionista, que leva a informação para fora da universidade. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo programa. É importante, então, conversarmos um pouco sobre saúde mental, uma temática bastante relevante. Hoje, acabamos de passar pelo mês, conhecido como Janeiro Branco, embora surjam várias modinhas, propagandas ou, enfim, matérias que às vezes nem são tão sérias, que discutem a temática, mas eu acho que é importante batermos esse papo aqui, pensando também na saúde mental dos nossos professores e dos nossos alunos, nesse contexto aí de mestrado, doutorado, que dá um nó, professor, às vezes na cabeça de todo mundo. É isso aí, você está correta. O tema saúde mental, nos últimos anos, se tornou um tema premente, urgente. As pessoas passaram, de fato, a considerar a saúde mental com a devida importância, muito em função desse tipo de campanha que você citou, o Janeiro Branco, que é uma campanha que se tornou conhecida, virou em alguns estados, em algumas cidades virou até uma lei. Então, favorece, obviamente, a discussão. Então, é importante, e eu queria começar pelo conceito de saúde mental. Exato, o que seria, saúde mental? Pois a gente só tem meia hora e não vai dar para explicar o que é saúde mental, porque não é um conceito fácil de dizer saúde mental é tal coisa, assim como saúde é um conceito polissêmico e muito difícil de ser tratado, Antigamente, saúde era definido como um completo estado de bem-estar social, físico e emocional. E hoje essa noção é um pouco superada porque não há nenhum estado no sentido de estabilidade e muito menos completo, estado ou ausência de doenças é igual à saúde. Então o conceito de saúde foi evoluído e se tornou um conceito que tem a ver com a vida concreta, com as condições de vida dos sujeitos, com os determinantes sociais da saúde, e não esse estado abstrato de completo bem-estar. Isso não existe na saúde e não existe na saúde mental, se a gente puder e deve fazer um paralelo com o conceito de saúde. Então, a saúde mental não é a ausência de preocupação, a ausência de anseio, de medo, de ansiedade, ou a felicidade. Alguém que esteja feliz o tempo todo é uma pessoa com problemas, porque ela está negando várias coisas que são contrárias. Não é sinônimo de saúde mental. Não, é uma pessoa a positividade tóxica, sim, É muito comum a gente ouvir nas redes esse termo, positividade tóxica, A pessoa todo o tempo good vibes, Isso não é saúde mental, porque saúde mental é sentir também as dores, é também perceber que as coisas muitas vezes não são como a gente queria e inevitavelmente a vida é produtora de ansiedade. Então, partimos daí, a saúde mental é o saldo disso, o que você consegue fazer disso e, de certa maneira, conseguir viver bem, viver com paixão, com desejo, A coisa de desejar alguma coisa, de querer algumas coisas é um indício de saúde mental e o contrário disso é um indício de alguns problemas. Então, se por um lado essas campanhas são muito legais, porque chamam a atenção e as pessoas passam a discutir mais. Conscientização. As pessoas passam a discutir mais, passam a pensar mais no conceito. Agora, por outro lado, não é uma campanha de janeiro, restrita a janeiro. Acabou janeiro, acabou a campanha. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, Uma empresa que é assediadora, assédio moral, faz cobranças irrealizáveis de meta, perseguições, aquele clima horrível e comunicação horrível, e aí faz uma campanha e dá uma palestra de motivação, de saúde mental, essa empresa não cumpriu o meu papel. Ela não cuida de saúde mental e, pelo contrário, ela é produtora, de instabilidades. Então, é esse o senão que a gente faz em relação a essas campanhas, e que elas podem remeter a uma ideia muito simplista de que basta pensamentos positivos ou receitinha, do tipo a atividade física regular. Obviamente, a gente que pratica, a gente sabe da importância de atividade física regular. Porém, quantas pessoas podem
fazer atividade física regular. Trabalhador de um grande centro, sai de casa de noite, volta para casa de noite de novo, né? E aí vai falar para ele, vai ainda, depois de ter que lidar Exato. com tudo, ainda, né? São coisas irrealizáveis. E a gente tem que falar disso também, além dessas campanhas. Sim, é essa questão que você, né, fala desse período curto de investimento, entre aspas, né, na saúde mental do trabalhador ou do estudante. A gente sabe que isso não vai remediar nem momentaneamente, muito menos a longo prazo. Pois é, né? exato. Então, e a gente também não pode pensar que a saúde mental, ela vai ser, entre aspas, curada, né, ou com atividade física, uma receita, ou, né, até porque as pessoas não resolvem da noite para o dia, não descobrem da noite para o dia, nossa, estou com um problema mental, ou estou com a minha, né, com a minha saúde mental, assim, enfim. Não é tão fácil, acho, de ser diagnosticado. E muitas pessoas, às vezes, negam essa questão hoje de que precisa de um acompanhamento. Pois é. Embora a gente tenha evoluído, eu vejo muito essa evolução nas pessoas de aceitar e buscar ajuda e dizer que frequentam um psiquiatra, mas não é louco, né? Tô lá, mas eu tô bem. Então, acho que também tem muito isso, né? E que eu acho que nós evoluímos um pouco com relação a essa, não só a temática, mas eu digo a esse cuidado das pessoas com a sua saúde, né? Sim, a popularização, vamos chamar assim, né, da preocupação com a saúde permite que as pessoas estigmatizem menos, né? Então, a ideia de que alguém tem um acompanhamento passa a ser cada vez mais aceita. E inclusive as pessoas passam a dizer, olha, é legal ter um acompanhamento. Se todo mundo pudesse ter um acompanhamento, um profissional deveria ser, obviamente, indicado, né? Mas, de novo, há problemas aí, porque ainda é uma prática que poucas pessoas podem ter acesso, né? O serviço público, classe social mais específica, né? As clínicas públicas de saúde mental fazem parte do SUS, elas existem. Toda unidade de saúde deve ou deveria ter profissional de saúde mental, e tem as clínicas especializadas, o chamado Centro de Atenção Psicossocial, que ainda são muito estigmatizados, porque as pessoas com transtornos mais severos que precisam frequentar esses lugares. E eles não são, não têm dispositivos em número suficiente. Em Maringá, o tamanho de Maringá tem nem meia dúzia desses dispositivos para atender toda a população. Então, também o acesso a profissional é uma coisa importante, mas ainda ficamos com ressalvas, né? A pessoa acessar um serviço não é suficiente, não é assim, a pessoa que tenha um suporte, ela necessariamente vai ter saúde mental, porque não é tão simples. Mas sim, se todo mundo pudesse ter acompanhamento, desde sempre, né? Eu vou, obviamente, puxar a sardinha para a nossa categoria, deveria ter psicólogo em todas as escolas, deveria ter psicólogo em todas as instituições, né? Porque não se trata apenas de consultório, se trata de um profissional que tem um olhar sobre o funcionamento das relações, da comunicação, né, da cultura das coisas, e um profissional de psicologia vai bem nesse sentido. Com certeza. E falando agora um pouquinho, professor, sobre a saúde mental dos professores, né, alunos, nós que trabalhamos em uma instituição de ensino, né, superior, que às vezes tem essa ideia de que professor da universidade trabalha menos, ou aqueles que estão envolvidos, talvez, né, com programas de pós-graduação, que nem o nosso programa de pós-graduação em letras, que é um programa grande, né, um dos maiores programas da universidade, e a gente também percebe que nós estamos sobrecarregados, estafados, a gente percebe muitos professores com licença saúde, ou, né, como sempre atestados. Como que você vê hoje a saúde mental na universidade, dos professores e alunos? Eu vou pedir licença até para ampliar, assim, a gente vai falar da universidade, mas vai falar do profissional da educação como um todo, né, dos ambientes escolares e também acadêmicos. Há já vasta literatura e pesquisas que identificam que o profissional de educação está gravemente adoecido. Grandíssima parte das pessoas, por exemplo, do ensino básico, professores do ensino básico, especialmente público, está gravemente adoecido. Tem alto número de absenteísmo, de medicalização, tem, né, aposentadorias compulsórias, tem agravos graves e relacionados ao trabalho, diretamente relacionados ao trabalho. Infelizmente, a gente tem
que dizer que a sociedade muito discute que a importância da educação, muito fala sobre a importância da educação, mas o profissional de educação é um profissional desvalorizado, estamos careca de saber disso, né? Então, ainda assim, é uma loucura pensar que o ensino superior público tenha menos piores condições ainda do que o ensino público básico, né? Mas todos os níveis de educação profissionais estão adoecidos. No nível, né, que a gente atua, há com certeza um estresse por trabalho, né, acúmulo de trabalho, a produtividade que nós temos, especialmente programas de pós-graduação, isso é uma outra fotografia já feita, né? Sim. Pessoas que estão na pós-graduação estão em processos de adoecimento, muitas delas, inclusive, passam períodos ruins nesse momento. O que era para ser uma delícia, o que era para ser um momento gostoso na vida das pessoas, por trabalhar com algo tão bom que é a pesquisa, mas as pessoas também já está identificado que estão adoecidas, né? Isso se deve a uma série de fatores, desde os mais estruturais, como as próprias crises da universidade, o papel da universidade pública hoje em dia na sociedade, as políticas, né, neoliberais que governos vêm trabalhando com a forma como elas olham a universidade, até coisas mais concretas, tipo, muita gente que não consegue trabalhar depois que tem título, né, vai fazer mestrado, doutorado e não consegue, não tem campo para todo mundo, as universidades não abrem em número suficiente, né? Então, tudo isso vai gerando ansiedade. E na graduação também, os alunos estão bem adoecidos, né? Os nossos alunos de graduação estão precisando de escuta, precisando de suporte, de orientação. As universidades têm que ficar atentas a isso, é preciso acolher e ouvir o que está acontecendo. Tem gente que trabalha com isso, que pesquisa isso, sabe que há um grande número de adoecimento entre estudantes, funcionários, trabalhadores também, né? A coisa das terceirizações, a não renovação de quadros. Estabilidade, né? Financeira, e aí gera congelamento, né, de salários, a não reposição de perdas inflacionárias, tudo isso vai levando, o pessoal vai ficando meio maluco mesmo. Vai. E a gente vê, assim, que há uma grande desistência dos nossos alunos, seja em âmbito de graduação, pós-graduação, e as justificativas, em sua grande maioria, que chega, por exemplo, até nós, é relacionada à saúde mental. Isso é fato? Isso é fato. Isso é fato, não é um mito, não. Isso é fato, está verificado, não tanto verificado por nós, enquanto professores, que a gente tem contato com os alunos, quanto por pesquisa. Já há uma série de pesquisadores que trabalham com isso que estão fazendo esse mapeamento. Também as razões poderiam ser muitas, né? A gente toma a própria vida no campus hoje, por exemplo, a gente que é da UEM, o quanto que a vida no campus perdeu o sentido, esvaziou-se, não só fisicamente, as pessoas têm muito menos gente circulando, tem muito menos coisas acontecendo, há uma degradação do espaço público, né? Tudo isso, a universidade se torna um lugar que a pessoa vai fazer a aula e volta para casa, e não mais tem um convívio de uma vida, de um universo. A universidade vem, olha, né, de um universo de cultura, de coisas que deslocam a pessoa do limite que ela estava e ampliam. Isso não tem acontecido, né? Especialmente hoje, pós-pandemia. A gente pode falar hoje um cenário pós-pandemia. A vida no campus, para pegar um só exemplo, não retomou a padrões pré-pandemia, né? Isso é uma das coisas. As pessoas sentem isso, né? Sim. E sociabilidade é um dos elementos diretamente relacionados à saúde mental. E já existe, assim, mapeamentos na área de vocês de que o cenário pós-pandemia ele agravou ainda mais a saúde mental? Sim. Quando a pandemia estava ocorrendo, isso já era um palpite generalizado. As pessoas sabiam porque também a gente via que a gente não estava bem, né? Não era lá, alguém está falando que as pessoas estão sofrendo. Não, a gente estava sofrendo por uma série de questões. A pandemia foi um negócio além o inevitável, não, mas as pessoas não sabiam como lidar com aquilo, né? Sim. O desconhecido nos deixou bastante ansiógenos e ansiosos. Então, mas depois que passou um cenário pós-pandemia, a gente tem um monte de agravo, tanto relacionado à própria Covid, que tem Covid longa, que tem a ver com saúde mental hoje, né? Perda de cognição, déficit de memória, tudo isso atrapalhou bastante. Os lutos que a gente, nesse país... Perdas de trabalho? E a gente teve, assim, por oficialmente, 700 mil, oficialmente, né? Então a gente sabe que é mais do que isso.
é um trauma gigantesco, né? Mesmo para um Sim. país continental como o nosso, é um trauma gigantesco. Então, vou dar aquele exemplo, voltando na primeira pergunta. Alguém que passa por isso e fala que está tudo bem nesse momento, perde parente, não sei o que, mas está tudo bem. Essa pessoa está negando, né, um fato que é diretamente causador de sofrimento. E saúde mental não seria essa negação, não seria estar bem, né, sobre isso. Então, sim, estão identificadas pioras na média, né, da qualidade de saúde mental e qualidade de vida das pessoas. Saúde mental se tornou... E a vida, de fato, a vida concreta está mais difícil, né? O trabalho está precarizado, as condições do trabalhador hoje são muito agravadas, a coisa da competitividade, a coisa do modo de vida individualista, né? Uma subjetividade contemporânea, somada à coisa de redes, que é uma outra loucura que vem. É isso que eu ia, né, tocar nesse assunto, para te ouvir um pouco, né, que nem você fala que dessa ausência de pessoas no campus. Eu falo que o campus na universidade, claro, estou falando especificamente da nossa universidade, ele precisa ser ocupado por pessoas, e a gente percebe esse esvaziamento total pós-pandemia. E sabendo que todas as atividades, né, estão acontecendo, mas a gente não se cruza. E você vê que o excesso da tecnologia digital, de computador, uma reunião que era presencial passa a ser online, uma orientação ao aluno que era presencial passa a ser online, o excesso de rede social, isso daí agrava ainda mais. Sim, também já é um campo de objeto de pesquisa, de estudo consolidado, as interferências, as relações entre excesso de redes, excesso de tecnologia e saúde mental já é também um objeto bem definido e bem estudado, né? Desde as profissões ligadas à tecnologia já existia esse mapeamento, né? Profissões ligadas à tecnologia, por exemplo, o programador, a pessoa que fica o tempo inteiro ligado em tecnologia, ela tem um tipo de agravo de saúde mental já mapeado. E a coisa das redes sociais, que é algo, tem, sei lá, maciçamente, não tem 10 anos, tem menos de 10 anos, 5 anos talvez, tenha sido aí uma virada em que a rede social passou a fazer parte da vida de todas as pessoas e de forma intencionalmente viciante, né? Todas elas têm mecanismos próprios para que a pessoa de fato precise daquilo. E a gente vê hoje comportamentos parecidos com dependências. É muito comum hoje associar até a dependência química com dependência de tecnologia, porque a gente vê pessoas com sintomas de abstinência, por exemplo, né? Pessoa que fica sem tecnologia, ela fica destemperada, ela fica mais ansiosa. Perdeu o celular, perdeu a rede, a internet. Só sai de casa sem o celular, ela fica maluca, ela tem que voltar para casa. Como uma dependência maluca. Isso amplia-se o perigo e os problemas para criança e adolescente, né? É um outro problema grave que a gente tem que lidar. E como que você pensa, por exemplo, dentro da universidade, né? Falando especificamente desse nosso campo de trabalho, que iniciativas a universidade poderia ter para poder tratar, ou não é só... eu digo conscientizar, mas o fato está aí, estamos, né, adoecendo cada dia mais, mas como você disse, há escassez de profissionais para atender todas essas pessoas que necessitam desses, né, atendimentos, esses cuidados. Que iniciativas que a universidade poderia ter para ajudar nesse... Perfeito. Excelente pergunta, e passa por um guarda-chuva maior, que, por exemplo, no caso do aluno, permanência estudantil é o nome do negócio, né? Fazer com que o aluno permaneça, o número de evasão, o percentil de evasão, por exemplo, é muito alto para alguns cursos, especialmente. Então, quais elementos fazem uma pessoa continuar ali? Isso precisa ser, já está identificado, não é só material, não é só econômico, mas tem elementos ali que fazem com que a pessoa permaneça ali, né? A gente falha muito nisso, em todos os sentidos, tanto não há suporte quase algum para as pessoas, né? Que vem de fora, às vezes, vem sozinho, vem de fora, às vezes, de outra cidade, se instala precariamente, passa a fazer uma aula com o campus do jeito que, né, que essa vida que mudou e tal. Então a gente tem um prato cheio para as pessoas não ficarem bem, especialmente nessa fase, né? Algumas universidades têm programas de acolhida, de escuta, de atenção a discente. A UEI também já teve mais, tem ainda alguns programas ali dentro, mas eles são pequenos, eu acho, né? E não atingem a maioria das pessoas. E isso sem falar dos docentes e dos técnicos, que também estão precisando de uma escuta qualificada e de atenção, né? Tem muito profissional adoecido dentro do contexto acadêmico, então coisa para fazer é o que não falta.
E vocês, assim, por exemplo, a gente sabe que tem uma clínica dentro da universidade que atende alunos, docentes, técnicos, enfim. E como é que está a demanda hoje? Você tem acesso a esses controles? A clínica do nosso curso, né, que é a unidade de psicologia aplicada, que é onde os alunos quintonistas que estão se formando fazem atendimento com supervisão dos professores, ela sempre tem uma imensa demanda de atendimento. Passam por lá por ano centenas de pessoas e fila de espera, imensas filas de espera, porque a demanda é realmente muito grande. A mesma coisa nas unidades de saúde, né? As agendas dos profissionais de psicologia são sempre muito cheias e com uma dificuldade de ter que ser rápido, de ter que ser produtivo, né? Porque tem a fila para atender e tal. Então é um desafio muito grande. E o aumento do número de profissionais é para ontem, né? Mas repito que as condições que levam as pessoas a terem instabilidades psicológicas, elas não se resolvem só com atendimentos, né? A gente trata sintoma daí, a gente precisaria de condições de vida boa. O que é bem para a saúde? Uma vida boa. Viver bem faz bem para a saúde. A maioria das pessoas vive mal, muito mal. E o que seria viver bem, na sua concepção? Pois é, essa é a pergunta de milhões, de milhões, né? É a pergunta de milhões, mas que é uma pessoa, né, sabe mais ou menos o que é viver bem, né? Sem ser individualista, para algum ou para outro, mas condições de ter acesso às coisas, acesso aos cuidados, né? A gente tem uma visão de Estado forte, Estado de bem-estar, que é aquilo que aqui no Brasil não se concretizou nunca, que tem políticas públicas de acesso, tem políticas públicas que atendam a diversidade que é o nosso país, né? Então, acho que isso é um caminho que é longo prazo, obviamente, e não atenção especializada em saúde, entendeu? Então, é isso que a gente, às vezes, psicólogo, então, tem problema na escola, então taca psicólogo, né? Pô, mas o psicólogo não vai resolver magicamente as coisas, a gente não tem... Vai ajudar, vai acolher, vai orientar, mas aquilo que está na crise estrutural da educação, a psicologia não consegue, com mágica, resolver. Então, falta atenção e cuidado, mas falta também o viver bem que estamos buscando, né? Estamos em busca do viver bem. Eu sei que não existe, né, receita mágica, né, para a gente chegar a esse estado, né, de viver bem. E, professor Fábio, a gente percebe, por exemplo, eu como coordenadora do programa, a gente recebe muitos alunos que às vezes querem desistir do mestrado, do doutorado, e né, esse excesso de cobrança, porque eu falo, é uma escolha estar no mestrado, é uma escolha estar no doutorado, mas nós sabemos que o caminho até o título não é fácil, e vem também essa questão de pouco espaço para atuação no mercado profissional, tipo, no mercado, né? Eu vou fazer um doutorado, mas eu não tenho onde atuar, e se eu sou professor da educação básica, isso não vai agregar nada no meu salário, né? Então, assim, o que esses alunos poderiam, ou como, né, ajudar, o que eles poderiam, né, nesse processo. Há algumas questões que são fundamentais para que esses alunos consigam acalmar ali esse nível de ansiedade e tentar concluir, né? Você falou bem, não existe uma receitinha, né? Vou falar que faça isso aqui. Eu não gosto disso, mas eu digo, né? Mas assim, as receitinhas que todo mundo sabe, como se alimentar bem, né, com diversidade, variedade, pouco açúcar, pouca gordura, pouca fritura, todo mundo sabe disso. Sim. Dormir bem, todo mundo sabe disso. Sim, Pô, sim. Quem que não sabe que uma boa noite de sono é fundamental para a sua saúde, para o seu bem-estar no dia seguinte, para a sua memória, né? Praticar atividade regular, ok, todo mundo sabe disso, né? Então, essas coisas, embora reducionistas, de fato elas funcionam. Elas funcionam. Se você consegue ter uma rotina com essas coisas básicas, um primeiro passo dado está. Aí sim, tem outras. A vida social, desejo interesse por coisas, né? A manutenção de um hobby, qualquer que seja, frequentar uma dança de salão, frequentar uma coisa que você interaja, dar risada com os outros. Isso também faz bem, obviamente. Então, há sim coisinhas que a gente possa dizer, para além da necessidade de intervenção estatal, de política pública, de atenção da universidade, as pessoas podem sim tentar se organizar, né? Sem querer minimizar dor do outro, porque às vezes é comum a gente falar,
mas por que você tá triste? Não fica triste, né? A gente tenta motivar, né? Pronto, agora eu não tô mais. Tem esse meme até, nossa, agora eu não tô mais. Não é assim que funciona, obviamente. As pessoas, por exemplo, um sofrimento não é uma frescura. Alguém que, sei lá, a pessoa tem tudo, por que ela tá triste? Isso não é uma frescura. A pessoa tá em sofrimento, né? Ela não escolhe isso. Eu vou ficar triste porque os outros vão ter dó de mim. Não, você tem um... Quero chamar atenção. Quero chamar atenção. Existe um negócio na psicanálise chamado ganhos secundários, né? Que vai por essa linha. A pessoa tem ganhos de ser... tudo isso entre aspas, né? E cada caso é um caso. Claro. Mas ninguém escolhe o sofrimento. Ninguém quer passar por isso, né? Então a gente tem que ter um olhar de empatia primeiro. E outra coisa, a loucura, chamada loucura, que é quando o sujeito perde o contato com a realidade, tem, né, sujeito que delira, sujeito que tem surto, né? Surto, chamado surto psicótico, ele nem é uma coisa tão difícil assim de acontecer. Todos nós aqui temos que ter total empatia também com quem passa por esses processos, porque 2, 3 perrengues seguidos na nossa vida, muitas vezes pode levar uma pessoa a perder o chão, a perder a sua estabilidade. Então, enfim, saúde mental é um tema urgente, importante, sério, do cotidiano, que diz respeito a todos nós, e que a gente tem que ter respeito e empatia por quem não estiver bem no momento. E eu acho que cabe, né, a nós, professores, estar de olho, né? Eu sei que, assim, quem vai cuidar de nós, né? Mas eu acho que é o nosso papel importantíssimo estar atento. Sim, né? Sim. O aluno nos diz isso. Muitas vezes a gente consegue, sim, perceber, especialmente quando a gente tem uma relação mais próxima, né? Dá para perceber. Agora, o que fazer com isso? Como abordar alguém que não está bem, até não é tão simples também. A gente tem que estar atento, mas com essa disseminação desse papo de saúde mental e a desestigmatização, torna mais possível a gente conseguir identificar alguém que não está bem, conseguir acessar a pessoa que não está bem, né? Estamos no caminho. Sim. E aí eu vejo assim, né, a palavra, que também não é uma palavra mágica, mas que às vezes a gente acaba usando, né? Ter disciplina, né? Eu falo assim, uma pessoa disciplinada, disciplinada que eu digo, ter um horário para estudar, ter um horário para o lazer, ter um horário para uma atividade física, seja uma caminhada no parque, é gratuito, né? Assim, eu acho que essa disciplina, ela colabora para essa... As pessoas são muito distintas umas das outras, né? Então, talvez algumas pessoas não vão se encaixar, não vão se encaixar em disciplina nunca, né? Pessoas, sei lá, que trabalham com a arte, um artista, elas costumam ter se bem que tem muito artista disciplinado, mas eu peguei um exemplo para dizer que tem gente que não se encaixa. Exato. Mas para muitas pessoas, inclusive no que eu entendo, né, a disciplina, a rotina, ela é sim favorável. Ela consegue organizar melhor o dia a dia e organizando o corpo, organiza a cabeça. Então, eu acredito muito nisso, sabendo que tem gente que não pode se encaixar. Eu sempre falo, né? Corpo saudável, mente saudável. Mente saudável, corpo... né? Que é um lema milenar, que é uma coisa que está na filosofia, né? Não é à toa que é um lema que atravessa a humanidade, porque é isso. Alguém lá atrás já falou, para estar bem, é preciso estar bem, como um todo, né? E inclusive, assim, não dá pra gente fazer uma divisão, assim, o corpo tá bem, a cabeça não tá, ou a cabeça tá bem, o corpo não tá, as coisas a saúde é uma coisa só, né? Então a gente tem que cuidar, interligadas, né? Tem que cuidar do todo. Muito bem. Bom, claro que essa temática, né, não é uma temática que se esgota em uma conversa de minutos aqui num podcast, mas o Podplay agradece imensamente, professor Fábio, né, por ter aceito o nosso convite e para a gente conversar um pouco sobre a saúde mental dos nossos professores, alunos, né, de modo geral, desse nicho onde nós atuamos. E claro que outras temáticas decorrentes também da saúde mental, como você citou aqui, elas são complexas e não daria para a gente discutir. E você comentou que tem um canal que você poderia falar um pouquinho? Vou fazer o jabá chamado, né? Exato. Tá na rádio da UEM, vai sempre ao ar às quintas-feiras, 17 horas, chama aí A Saúde Mental Como Vai, e também tem um canal no Spotify com 4 temporadas já, chamar com o mesmo nome, A Saúde Mental Como Vai. Obrigado. Muito bem, então fica aí, né, não só a dica, mas o meio em que vocês podem acessar esse canal do professor Fábio. Lá, com certeza, ele já me disse que fez mais de
140 entrevistas. 140 entrevistas, né? Com esse tema guarda-chuva aí da saúde mental, né? Como vai. Então, fica o convite a todos os nossos ouvintes do nosso canal aqui no Spotify, o nosso Podplay, para que a gente possa continuar a discussão e, né, sobre essa temática em outros espaços. Então, professor Fábio, muito obrigada mais uma vez pelo convite e sempre é muito bom poder conversar com você. Eu que agradeço, querida. Parabéns pelo programa. Vida longa, o Podplay, né? Uma lindeza a estrutura de vocês. Parabéns, eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Então, finalizamos por aqui essa conversa hoje sobre saúde mental com o professor Fábio Lopes, da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de Psicologia. Até a próxima.